Deus fala de várias maneiras diferentes, inclusive por meio de sinais, sonhos, visões. Quase todo o livro de Apocalipse é uma visão que João teve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. O Espírito Santo de Deus me revelou mensagens sobre o Natal. E neste vídeo postarei as mensagens e também mensagens com passagens bíblicas e a história do Natal. Por favor, compartilhe este vídeo, compartilhe este canal para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso e para a edificação da igreja. Dia 26 de dezembro de 2019, o Espírito Santo de Deus me acordou cedo e me deu uma visão, onde eu vi uma cidade natalina, tudo vestido de Natal. E então eu vi um pedaço de madeira, aonde estava escrito isto, na tela. Ao tentar entender esta visão, eu orei, busquei ao Senhor e Ele me falou que isso acontece no Natal. No dia 6 de junho de 2020, o Espírito Santo colocou uma canção de Natal em minha mente e eu comecei a cantá-la. E então, de repente, quando eu menos esperava, eu ouvi o Pai Celestial dizer claramente: diga adeus ao Natal. Eu parei de cantar e perguntei: por que, Senhor? E o Senhor Deus Pai me respondeu: não vai ser como antes. E então o Senhor Deus Pai Celestial me mostrou uma visão de caos na terra. E então Deus disse: Deus vai destruir todos os feriados pagãos. Jeremias 10, 2, 6 diz: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se temorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Jeremias 7,18 diz: os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Amós 5,21 diz: odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. É possível que dia 25 de dezembro seja o dia do nascimento de Cristo. Os pastores estavam nos campos cuidando de seus rebanhos na época de nascimento de Jesus. Os pastores não estavam nos campos durante o mês de dezembro. Em Lucas 2, 1-4, lemos que os pais de Jesus vieram a Belém para se registrar em um censo romano. Esses censos não eram feitos no inverno, quando as temperaturas frequentemente caíam abaixo de zero e as estradas estavam em más condições. Fazer um censo sob tais condições teria sido autodestrutivo. A história mostra de forma convincente que o dia 25 de dezembro foi popularizado como a data do Natal, não porque Cristo nasceu nesse dia, mas porque já era popular nas celebrações religiosas pagãs, como o aniversário do Sol, incorporando tradições usadas na adoração dos deuses pagãos, Mitra e Saturno, entre outros. O Natal tem suas raízes em quase tudo, menos no nascimento de Cristo. A maioria das pessoas assume que o Natal se originou como a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Mas a história mostra que é muito mais antigo, enraizado em antigas práticas idólatras que honram outros deuses. Então, isso realmente honra a Jesus e a Deus Pai? Como Deus vê a observância do Natal? A maioria das pessoas falha em entender o que Deus diz claramente. Para muitos,
Trata-se do que eles querem e não do que Deus declara explicitamente. O Natal hoje costuma ser uma ocasião familiar alegre, mas devemos olhar de onde ele veio. Em parte significativa, derivou da Saturnália romana, um festival de colheita hedonista dedicado ao deus Saturno, com troca de presentes. Saturno era adorado em todo o Mediterrâneo sob diferentes nomes, e muitas vezes com imoralidade sexual e atrocidades horríveis. Os fenícios faziam isso na tela. A esse deus, identificado na Bíblia como Moloque, e o deus do sol, Baal, cujo nascimento foi posteriormente declarado em 25 de dezembro. O período do solstício de inverno era visto como o nascimento do deus Sol, porque marcava a época em que os dias começavam a se alongar. Isso foi motivo de grande comemoração, apontando para a esperança de retorno à vida na primavera. Muitos ritos idólatras degenerados se desenvolveram em torno dessas celebrações. As árvores perenes, por permanecerem verdes o ano todo, eram frequentemente decoradas e incorporadas a essas comemorações. Os antigos israelitas adotaram tais práticas, apesar da severa advertência de Deus contra o costume gentil de cortar árvores para sustentar e decorar. Lemos em Jeremias 10, 2-4. Alguns veem isso como uma descrição de ídolos de madeira esculpidos, mas devemos perceber que as árvores decoradas também eram ídolos e que Deus proibiu em seu altar. Deuteronômio 16, 21, que diz: Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Infelizmente, os israelitas caíram em terrível idolatria, e isso só piorou. Além dessa decoração, os israelitas se envolviam terrivelmente nos ritos sexualmente licenciosos ligados aos festivais de Baal, Moleque, incluindo isso. Lemos isso em Jeremias 32, 35, que diz: E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Essas são as origens antigas do que mais tarde seria conhecido como o Natal: idolatria depravada, árvores decoradas, troca de presentes em homenagem ao nascimento de deuses pagãos, licenciosidade sexual e até mesmo sacrifício humano. Não é de admirar que Deus odiasse tais práticas. E no caso dos israelitas, eles realmente pensavam que estavam honrando e agradando a Deus. A adoração deles era sincrética, o que significa que eles afirmavam adorar a Deus, mas misturavam práticas idólatras pagãs com essa adoração. No entanto, Deus deixa claro que ele proíbe absolutamente qualquer prática originada na adoração pagã. Veja Deuteronômio 12, 28-32, que diz: Observa e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações, para onde passas, e possuí-las, e as sucederes, e habitares na sua terra, cuida-te para que não sejas enredado seguindo-os, depois que eles forem destruídos de diante de ti, e que não perguntes pelos seus deuses, dizendo: Como serviram essas nações aos seus deuses? Mesmo assim farei o mesmo. Assim não farás para com o Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles para com os seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. O que quer que eu te ordene, observe-o. Você não deve acrescentar a isso, nem diminuir dele. Deuteronômio 28, 9-14. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado,
quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Deuteronômio 20, 16 ao 18 diz: porém, das cidades dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-la-ás totalmente, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos reveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então, qual era a razão para associar o nome de Jesus Cristo, Yeshua, ao suposto aniversário de deuses antigos e continuar com os mesmos costumes pagãos de antes? Uma publicação da Reader's Digest Association nos diz: os primeiros missionários enfrentaram uma tarefa árdua. Os pagãos relutavam em desistir de seus falsos deuses e práticas antigas. Assim, os missionários, incapazes de convertê-los facilmente a um código inteiramente novo de adoração, fizeram a próxima melhor coisa. Eles pegaram os festivais pagãos, como eram, e gradualmente enxertaram as observâncias da nova fé nesses festivais e nos ritos e costumes que os cercam. Muitos hoje assumem que isso era aceitável para Deus, acreditando que renomear as práticas idólatras como sendo sobre Cristo está bem para ele. Alguns até argumentam que, uma vez que Deus pode converter uma pessoa pagã ao cristianismo, ele pode transformar feriados pagãos em dias santos cristãos. Mas isso é um raciocínio errado. O fato é que a igreja primitiva de Jesus Cristo e os apóstolos não observavam o Natal. Em vez disso, os cristãos fiéis continuaram a celebrar as festas bíblicas de Deus, listadas em Levítico 23, não apenas porque Deus ordenou-lhes o que fizessem, mas também porque perceberam que retratam o papel de Jesus Cristo no plano de salvação de Deus para a humanidade como Rei e Salvador de toda a humanidade. O Natal, em contraste, obscurece essa visão ao retratar constantemente Jesus como uma criança indefesa em uma manjedoura, em vez do divino todo-poderoso e glorificado que ele agora é, resplandecendo em infinita majestade à direita do Pai. Você pode imaginar os primeiros apóstolos anexando costumes religiosos pagãos à adoração que aprenderam com o próprio Jesus Cristo, especialmente à luz do que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios sobre não misturar costumes gentios e idólatras de demônios com a verdadeira fé? Veja 1 Coríntios 10, 14 ao 16 e 19 ao 22. Diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fala como a entendidos, julgais vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Em 1 Coríntios 10, 19 e 22 diz: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam,
as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Claro, alguns leitores estarão pensando nesse ponto. Ok, o Natal vem do paganismo, e daí não estou honrando nenhum deus pagão com nenhuma dessas práticas. Estou aproveitando um ótimo tempo em família e honrando Jesus Cristo. Vamos analisar esta atitude à luz de algumas declarações bíblicas simples e de bom senso. Alguns afirmam que a ordem em Deuteronômio 12, 28 a 32, para não adorá-lo com costumes pagãos, estava falando apenas sobre práticas horríveis como o sacrifício disso, e não sobre tradições mais brandas, como decorações e feriados pagãos. Mas isso não é verdade. Por exemplo, ele não apenas disse a seu povo para não erguer árvores decoradas, mas também havia dito a eles para se livrarem de todos os locais de adoração pagã, altares, pilares sagrados, imagens, etc. Não adorarás o Senhor teu Deus com tais coisas. Porque Deus não queria ser adorado dessa maneira? Ele sabe o que todos os costumes representam. Ele viu em primeira mão. E ele odeia ser lembrado disso, muito menos associado a isso. No entanto, a maioria das pessoas falha em entender o que Deus diz claramente em sua palavra e assume que ele dá sua aprovação. Para muitos, trata-se do que eles querem e não do que Deus declara explicitamente. E o que eles querem é continuar com suas tradições. Jesus também descreveu os líderes religiosos de sua época. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Marcos 7, 7 a 8. A maioria das pessoas hoje não vê a necessidade de observar as festas ordenadas por Deus, listadas na Bíblia, e persiste em tradições enraizadas na antiga idolatria. Se você já fez parte disso, não é tarde para mudar. Deus honrará uma atitude humilde e de adoração, mas deve ser acompanhada por uma disposição de olhar para a palavra de Deus e a obedecê-la. Não se deixe enganar por mais tempo. Cristo não pode ser colocado de volta no Natal, porque ele nunca esteve lá para começar. Esse feriado não traz glória a Jesus Cristo. Na verdade, ele a abomina, porque está enraizada na repulsiva adoração de deuses pagãos. Você vai ignorar o que acabou de ouvir da história e na Bíblia insistir em celebrar o que o próprio Deus chama de feriado pagão? Ou, em vez disso, você se humilhará diante do seu Criador e honrará verdadeiramente os seus desejos, limpando a si mesmo e a sua família de todos os vestígios deste festival pagão, de uma vez por todas? Você vai amá-lo e adorá-lo de maneira que ele nos diz? Ele está esperando para ver o que você fará e se você irá seguir suas instruções sobre como realmente dar glória ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Amém.